Aí você levanta, né? Vai pedir emprestado ao banco. Veja, o que é que Kardec está perguntando? Aí, o que é que está na entrelinha? Quanto mais evoluído moralmente, mais médium o sujeito é? Ou aqueles que são mais médiums no ponto de vista do desenvolvimento o são por serem mais aprimorados moralmente? Essa é a pergunta. Vocês acham que sim ou que não? Qual terá sido a resposta dos espíritos? Não. Um não categórico. Olha lá, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral, ou seja, independe do desenvolvimento moral. Ninguém é mais ou menos médium por ser mais ou menos evoluído. Por isso que às vezes a gente olha para o lado e vê pessoas que consideramos distintas, respeitosas, que não têm mediunidade ostensiva. Aí olha para o outro lado e vê umas outras assim, tipo um Pedro Camilo da vida, cheio de compromisso, cheio de defeito e médium. Aí você diz assim, Deus está sendo injusto, dá para um sujeitinho, né, maltrapilho lá mediunidade, e para o outro, que é uma pessoa respeitável, não dá mediunidade. Mas essa é a questão, não há ligação nenhuma com ser mais ou menos evoluído moralmente. O desenvolvimento da mediunidade depende do corpo, é uma questão orgânica. Ontem eu tinha nos slides para falar sobre isso, mas não dava tempo, enfim, fica para outra oportunidade, quem sabe. Mas é uma questão do corpo, aliada às necessidades evolutivas do espírito encarnado. Mas a moral não tem impacto nenhum nisso. Mas olha que coisa interessante. Apesar disso, e de sabermos disso, a gente ainda costuma ir lidando com médios como se lidássemos com santos, com semideuses reencarnados. Tem gente que vê a mediunidade como algo místico e mitifica os médiuns, como se fossem seres especiais. Vai falar com o médium como se fosse Deus. E médiuns são pessoas, lembramos disso ontem. Médium é feito de carne e osso e desejo. Tem piriri, tem disenteria, tem, né? Tem engulho, enfim. São pessoas comuns, como dizia lá o Espírito Jair presente no texto que nós trouxemos. Então, desenvolvimento de mediunidade é independente de desenvolvimento moral, ok? Agora, Kardec os espíritos dão um ponto de segmento ali, prosseguem sua abordagem. O mesmo não se pode dizer do seu uso. Está lá. Que será mais ou menos bom conforme as qualidades do médium. Ou seja, conforme as qualidades morais do médium. Olha que bacana. A moral não determina se sou médium. A moral não determina se eu desenvolverei ou não a mediunidade. Mas a moral é determinante do uso que eu dou à mediunidade. Se em mim predominam as más paixões, o uso da mediunidade terá comprometimento sério. Mas se em mim predomina o esforço por ser uma pessoa melhor, a mediunidade terá uma outra direção. De modo que aquilo que eu sou como pessoa determinará não só o uso que eu darei à mediunidade, mas também o tipo de experiência que eu terei como médium. E a gente vai chegar lá daqui a pouco. Prossigamos com Kardec, com esse sujeito apaixonante. Em O Livro dos Médiuns, ele pergunta ainda assim aos espíritos: qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? E aí, o que é que vocês respondem? Qual médium, eu ouvi alguma coisa, qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? E aí, vocês palpitam quem? Jesus? Mais alguém? Eu gosto de perguntar, porque às vezes a gente ouve assim um negócio assim, Jesus Xavier, lá no final, né? A gente diz assim, Chico Xavier, Jesus, e aí? Qual terá sido a resposta dos espíritos? Vocês sabem? Eu vou mostrar para vocês, olha lá. Os espíritos respondem assim, perfeito, eu acho que esse A hoje seria um KKK, né? Ou então um HA, hahaha, WhatsApp, né? Perfeito, perfeição é uma coisa que não conheceis sobre a terra. Do contrário, não estaríeis sobre ela. Olha para isso. Dizendo para Kardec, viu? Olha, Kardec, não existe perfeição sobre a terra. Do contrário, nem você estaria sobre ela.
Eu gosto de frisar isso porque a gente tem o costume de dogmatizar Kardec, de achar que Kardec foi perfeito, mas Kardec também foi gente, né? Fez um trabalho brilhante, eu sou apaixonado por ele, mas está sujeito a erros também, faz parte do processo. Isso não compromete, isso aproxima, né? Isso humaniza, e humanizar as pessoas aproxima elas da gente. Agora, vamos lá. Perfeição é uma coisa que não conheceis sobre a terra, do contrário não estaríeis sobre ela. Dize bom médium, e ainda será muito, porque são raros. E olha, gente, eu vou lhes contar uma coisa. Eu acho que ainda chamar de bom é uma concessão. Sabe por quê? Jesus, quando o chamaram de bom, recusou o título. O que foi que Jesus fez? Bom somente o Pai que está nos céus. Então, dizer bom médium ainda é uma concessão. Dize bom médium e ainda é muito, porque são raros. Porque são raros. Vem a sequência. Ele vai dizer assim: médium perfeito, olha, escutem bem. Médium perfeito seria aquele contra o qual os espíritos maus jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Ouviu? Aquele em relação ao qual os espíritos maus jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Agora, ouçam o que eu vou dizer para não ficarem com raiva de mim. Segundo esse critério, nem Jesus foi o médium perfeito. Por quê? Não tem lá o episódio da tentação? Os espíritos maus inferiores não tentaram enganar Jesus por 3 vezes? Pois é. Segundo este critério, nem Jesus passa pelo filtro. Ok? Continuando. O melhor será aquele que, simpatizando senão com os espíritos bons, os superiores, tem sido o menos enganado. Está escrito lá. Veja se eu falei certo. Tem sido o menos enganado. Vejam. O melhor será aquele que, simpatizando senão com os espíritos superiores. Vocês conhecem algum médium que simpatize somente com o espírito superior? Eu não conheço. Nenhum desses que são referências para nós passa no filtro. Todos tiveram suas dificuldades, todos sofreram perseguições espirituais, todos tinham seus calos, todos eram pessoas, eram gente. E mesmo esses que se pudesse identificar como simpatizando, senão com os bons espíritos, ainda esses vão se enganar, vão errar, vão ter vacilações. Por quê, gente? Porque se não existem pessoas perfeitas, não haverá entre nós médiuns perfeitos. Ok? Ser médium é um aspecto do indivíduo, é um aspecto da pessoa humana. A pessoa é muito maior do que a função. Então, o indivíduo é muito maior do que o papel de médium. E, naturalmente, o que o indivíduo é como pessoa se reflete naquilo que ele é enquanto médium. Nas questões emocionais, nas características psicológicas e também nas questões morais. Veja, eu falava ontem dos nervos destrambelhados. Uma pessoa desequilibrada será um médium desequilibrado. Uma pessoa ansiosa será um médium ansioso. Uma pessoa insegura será um médium inseguro. E assim sucessivamente. Aquilo que eu sou como pessoa refletirá naquilo que eu faço na mediunidade. E se o desenvolvimento moral guarda relação com o uso da mediunidade, eu preciso identificar características morais que repercutem na prática mediúnica e, consequentemente, me orientar conforme elas, porque elas serão determinantes do que eu faço na prática mediúnica. Por isso, Allan Kardec, com essa sensibilidade que ele possuía, ele vai classificar os médiuns conforme as suas qualidades morais. Está lá em O Livro dos Médiuns. E ele apresenta 2 subdivisões para esta classificação, conforme as qualidades morais. Ele vai falar dos médiuns imperfeitos e vai falar dos bons médiuns. Veja, imperfeito e bons, ele não fala de médiuns perfeitos, porque perfeição, olha aí, não existe sobre a terra.
Para os médios imperfeitos, ele elenca 13 categorias. E para os bons médios, apenas 4. E eu achei isso curioso e pensei assim, por que será? Veja, se ele diz que os bons médios são raros, ele certamente teve pouco contato com bons médios. E lhe foi mais difícil observá-los e categorizá-los. Mas os imperfeitos, ok? Ó, tá assim como minha amiga fez assim, ó, tá cheio por aí. Como nós não temos tempo até meio-dia, cadê minha amiga para abusar ela? Até meio-dia não dá para a gente falar tudo. Eu vou trazer apenas algumas características dos médios imperfeitos e tentarei trazer as outras dos bons médios, ok? Para que a gente possa refletir sobre elas. E a primeira característica dos médios imperfeitos que eu trago é a inveja. Olha aí. Olha a inveja. Dá para ver a imagem? O rapaz na academia lá invejando os músculos do outro, né? Você quer saber se você é uma pessoa invejosa? É Guilherme Velho lá na academia, ó, invejando o rapaz, o musculoso. Quer saber se você é uma pessoa invejosa? Por que é importante isso? Porque uma pessoa invejosa será um médium invejoso. Quer saber se você é invejoso? Vamos lá. Sabe aquele seu vizinho, aquele seu amigo, aquele seu colega de trabalho, ou colega, né, aquela sua colega de trabalho, que comprou um carro novo, aquele carro da hora, e que você olha e diz assim, não sei de onde foi que tirou dinheiro para isso. Vive reclamando que está cheio de dívida, né? Não sei de onde foi. Ou se enrolou toda, está traficando droga. Você é uma pessoa invejosa. Você é. Sua colega de trabalho chega, toda bonitona lá, toda bem vestida, aí você mede de cima a baixo, procurando um defeito, né? Para poder criticar. Você é uma pessoa invejosa. Seu amigo ou sua amiga arranjou um namorado ou uma namorada novinho ou novinha, um brotinho, né? E aí você diz assim, olha, não sei o que é que viu nele ou nela, deve ser dinheiro, deve ser por interesse. Você é uma pessoa invejosa. Seu amigo, sua amiga viaja para a França, o Guilherme lá que vive viajando lá para a Inglaterra, para a Suécia, para a Dinamarca. Aí posta uma foto, lá na Torre Eiffel, a foto de fundo, Chandemar, aquela coisa toda. Seu dedo coça para curtir no Instagram ou no Facebook, mas você diz assim, não vou curtir não, que eu não vou dar ousadia. Você é uma pessoa invejosa, tá bom? Vista sua carapuça. Pois é, o invejoso é diferente do admirador. Como o nome já diz, admirar, olhar junto, mirar junto. O admirador é assim, poxa rapaz, ó, Guilherme Velho faz um trabalho tão bacana. Eu quero tanto fazer um trabalho como ele faz, vou me esforçar para isso. E aí vai tentar chegar onde o outro chega. O invejoso é assim, olha, Newton está lá com o trabalho, olha o trabalho bonito, social, mas ele não é isso tudo não. Eu vou mostrar para as pessoas que ele não é isso tudo não. E aí vai trabalhando para minar a pessoa. Esse é o invejoso. O admirador quer ascender até onde o outro está. O invejoso reconhece as qualidades do outro, sabe que é incapaz e na incapacidade, ao invés de tentar chegar lá, puxa para sua lama, para rastejar na lama em que ele está. E aí eu lembro de Medrado, José Medrado, dizendo assim, olha, não ache ruim ser invejado não, porque se as pessoas te invejam é porque você tem qualidades, tem coisas boas. O problema não está em você, está na outra pessoa. Deixa que ele responda lá pela inveja dele. E o Medrado tem uma frase que eu acho bacana, ele diz assim, olha, se as pessoas estão de olho gordo em você, sugira colírio diet. Né? Para olho gordo, colírio diet. E é bem isso. Uma pessoa invejosa será um médio invejoso. Médios invejosos são aqueles que têm despeito, mostram despeito por aqueles que lhes são superiores e não suportam conviver com quem apresenta um trabalho de melhor qualidade do que o que eles apresentam, tá? Então veja, imagine que eu sou médium, aí de repente chega aqui um outro médium com maior destaque, com a faculdade mais intensa do que a minha, e as pessoas naturalmente, e com qualidades, com respeito, com prestígio por conta da tarefa, e aquilo me incomoda, eu não consigo estar ali, porque aquilo me incomoda, e eu sou uma pessoa invejosa, o despeito que eu sinto em função do trabalho que o outro
realiza. Vamos mais. Presunção, olha. Uma pessoa presunçosa será um médium presunçoso. O que é a pessoa presunçosa? É aquela que se acha. Tudo dela é melhor do que os outros. Gente, tem pessoas que são presunçosas até com doença. Se você chega para a pessoa e diz assim, eu estou sentindo uma dor aqui. Mas eu senti ontem uma outra dor. A dor dela é melhor do que a sua, reparou? E se você for aumentando, ela vai aumentando. E ela só para quando te ganha. Quando você diz assim, não, realmente você está pior. E a pessoa, é mesmo, né? Chega a dar um alívio. Tem pessoas que curtem com o sofrimento, com a dor. O presunçoso é aquele que se acha. E eu digo assim, olha, quem muito se acha é porque muito está perdido. Quanto mais perdido o indivíduo estiver, quanto mais imaturo o ego, mais presunçoso é a pessoa. E no fundo, a presunção esconde um complexo de inferioridade. O sujeito, no fundo, se sente inferior, mas precisa mostrar que ele pode tudo, que ele é tudo, que ele é melhor do que você. O médium presunçoso tem a pretensão de se encontrar em contato apenas com espíritos superiores. Eu conheço médiuns de quem já ouvia assim, eu só trabalho com os guias. Deve ser espírito de porco, né? Esses guias devem ser extremamente comprometidos. E vai mais. Espíritos superiores, não estou conseguindo ler. Creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que não provém deles. Eles são infalíveis, nunca erram, e o que vem dos outros não presta, não serve, de forma alguma. Tá gravando, né? Não, Guilherme, se saia. Tá gravando. Mas, eu vou contar outra história. As pessoas me perguntam assim às vezes, Pedro, qual é a sua ligação com Ivone Pereira? Porque eu trabalho há 20 anos em torno do resgate da memória da Ivone Pereira. E eu digo assim, olha, eu tenho suspeitas, mas são suspeitas, eu prefiro não afirmar. Mas o meu sentimento com ela é um sentimento filial. Eu sinto como se fosse filho dela. E mesmo que não seja, eu quero que seja, pronto, problema meu. Aí na época do Chico, o Chico disse para a Ivone assim uma vez, olha Ivone, e ela depois percebeu isso mediunicamente, você foi filha do Dr. Bezerra numa outra encarnação. Lá no livro Nas Voragens do Pecado, Dr. Bezerra está presente e ela também, ele é Carlos Felipe I, o pai dela, que se chamava Ruth. Aí vejam que coisa, né? Vejam que coisa, para vocês morrerem de inveja agora, né? Porque se eu sou filho da Ivone e a Ivone é filha do Bezerra, entendeu? Entendeu? Para vocês é doutor, para mim é voinho. É voinho. Agora imagine, eu estou numa reunião mediúnica, todo presunçoso, né? Vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Todo me achando. Aí, de repente, vem o doutor Bezerra, voinho, e se comunica através de Guilherme Velho, que não é médio ostensivo, aí eu vou usar o exemplo. Aí quando vem a mensagem que no final Bezerra, eu digo, não é possível, não, meu voinho! Não, meu voinho só viria através de mim. Isso é mentira, está errado, não. Esse é o médium presunçoso. Os guias só vêm através dele. Se vem através dos outros, está tudo sob suspeita, não serve. Vamos mais um pouquinho, Guilherme. Olha lá. Ambição. Eita, Lelê. Não dá para ver, né? Kardec fala de médios mercenários e de médios ambiciosos. Mercenários, aqueles que exploram financeiramente a mediunidade. Infelizmente, os há por aí. Médios que vivem da pintura mediúnica. Médios que vivem da psicografia de livros. Da atividade de cura, que cobram pela cura, que montam seus quartéis, os centros, e que cobram por aconselhamentos, e por aí vai. Pedro, mas lá na cultura de outros países, há médios que cobram. Ok, são médios espiritualistas, não são médios que se dizem espíritas. Eu falava com o Guilherme sobre isso, eu acho que tudo está na clareza, porque se eu digo para a senhora assim, olha senhora, eu sou médium psicógrafo, eu psicografo o livro. Eu vou te vender o livro e o que a senhora me pagar para o meu bolso. A senhora aceita? Aceito. Menos mal. Porque pelo menos há verdade na relação.
Agora, quando eu digo assim, olha, o produto dessa obra vai para o trabalho social e ele vem para o meu bolso, eu estou mentindo. Eu, além de estar usando indevidamente o termo espírita, porque a proposta da mediunidade no espiritismo é mediunidade gratuita, ok? Ah, mas eu sou médium lá no sistema criminal dos Estados Unidos, é outra história. Não é alguém que está atuando em nome do espiritismo, ok? Mas se eu atuo em nome do espiritismo, eu preciso ter compromisso com a gratuidade da mediunidade. Mas olha, não há ambição apenas quando eu exploro financeiramente. Há também o que ele chama de ambiciosos em sentido amplo, os que buscam tirar qualquer outro proveito da mediunidade. Proveitos do tipo, eu tive uma professora, como está gravando eu tenho que ter cuidado para não identificar elementos demais, mas eu tive uma professora que me contou que o pai dela, que era um dirigente espírita de mais de 40 anos de um centro lá na Bahia, ela passou a desacreditar do espiritismo por causa do pai. Que em casa, quando ele queria impor alguma coisa que ela e a irmã não aceitavam, ele dava uma caruara lá, não sei o quê, eu chamo de espiritar, né? O que? Eu estou sentindo e tal. E ele dizia que o espírito está me dizendo não sei o quê, não sei o quê. Mentira. Era ele colocando na boca do espírito para fazer prevalecer o seu desejo, a sua vontade. Há grupos espíritas por aí com médiuns assim, que quando querem fazer prevalecer sua vontade, dizem, não, o guia está me dizendo, aí bota na boca do guia, para poder prevalecer a sua vontade. Pessoas que usam a mediunidade para seduzir outras, para enganar as outras. E aí diz, eu estou vendo não sei o que aí do seu lado, eu estou sentindo, eu estou percebendo, para te seduzir, para te dominar, até mesmo para tirar proveitos de outra natureza. Eu conheci um que dava passe no patrão, na esposa do patrão, no filho do patrão e até no cachorro do patrão ele foi dar passe. Para poder ter destaque na empresa. E no grupo que eu trabalhava, o Teres de Menezes, contam os de lá, eu não estava à época lá, que havia um casal, ela médium e ele doutrinador, que quando qualquer coisa acontecia em casa, repercutia na reunião. Do tipo assim, ela às vezes estava lá espiritando na mesa, sentindo um espírito e tal, e aí quando era ele que se aproximava, o espírito dizia assim, você precisa tratar melhor sua esposa. Diz que até a geladeira apareceu um dia, você tem que trocar a geladeira, aqui não vai dar um acidente, vai todo mundo desencarnar. Pois é uma forma de tirar proveito indevido da mediunidade. Vamos lá, orgulho, olha o orgulhoso. O orgulhoso é também, de certa forma, presunçoso, né? O orgulhoso, ele além de se achar, ele pensa que não precisa de ninguém. Ele se basta. Jorge Maltner, naquela música, eu não peço desculpas e nem peço perdão, né? Então é o cara, esse cara sou eu, né? Esse cara é ele. O orgulhoso não precisa de ninguém. Todas as outras pessoas são menores do que ele. E ele acha que sabe tudo. Não tem nada mais a aprender com você. Uma pessoa orgulhosa será um médium orgulhoso. E médiuns orgulhosos, vai dizer Kardec, não consigo enxergar, mas os médiuns orgulhosos acham, olha lá, que não tem mais nada a aprender com o espiritismo. Ô, gente, às vezes eu ouço alguém dizer assim, rapaz, você viu lá o novo livro do Guilherme e tal? Eu vou ler Guilherme nada, eu tenho 40 anos de espiritismo. Já aprendi tudo. Já tenho 30 anos de mediunidade. Ô, coitado, né? Sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. O que foi? Eu vou chegar... Oi? A última... Mas não cheguei, vou lá, mas eu te peço ajuda já já. Então, assim, é aquela pessoa que acha que já sabe tudo, tá? Que não tem nada mais a aprender com os espíritos e pensam que o que recebem é para os outros. Então, se o espírito vem através de mim falar de humildade, é para Guilherme. Vem falar de paciência, é para Newton. Vem falar de resignação, é para Orlando. Estou falando dos nomes que eu conheço, viu, gente? Nunca é para ele.
Nunca é para ele. Ele está acima do bem e do mal. E aí tem um agravante, um problema. Não se contentam com as faculdades que têm, querem tê-las todas. Querem tê-las todas. E se não tiver cuidado, descamba para uma outra característica, que é a leviandade. O que é o médium leviano? Aquele que, mesmo sendo médio de uma ou outra faculdade, finge ter aquelas que não tem. Aí, se ele percebe que dizer que é evidente causa impacto, ele vai começar a fingir que é evidente. Ah, eu estou vendo o espírito assim, 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 percebeu? Ele vai fingindo aquilo que não é, aquilo que não tem. Um agravante do orgulho é a outra característica, suscetibilidade. Os médiuns suscetíveis, os melindrosos. Pessoas melindrosas são médiuns melindrosos. Sabe o que é uma pessoa melindrosa? Aquela de quem você não pode dizer uma pitada. São pessoas de cristal, quebram. Se você falar qualquer coisa, e aí o mundo acaba. Não é possível fazer críticas. Você passa a ser uma pessoa indesejada. Os médiuns melindrosos, suscetibilizam-se com a menor contrariedade. Não há... Oi? Não ouvi não, deixa eu falar, não quero nem ouvir. Não aceitam as críticas que recebem, e quando mostram o que obtêm é para serem elogiados, nunca para serem criticados, se for necessário. Fogem das pessoas, obrigado meu irmão, fogem das pessoas criteriosas que podem apontar os seus erros, né? E nos grupos em que não podem, eles caem fora, eles vão embora. Ok? E aí, melhor do que essa opinião de Kardec, é a palavra de Erasto. Erasto diz assim, em relação aos médiuns melindrosos: deixai que se vão pavonear algures, e que encontrem ouvidos mais complacentes ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. Eu acho isso tão legal, que ele diz assim: deixai que se vão pavonear. O que é o pavão? Né? Deixar, não sei se aqui vocês usam, na Bahia a gente usa uma palavra chamada presepada, vocês usam? Então, deixa que vai fazer sua presepada em outro lugar, e encontre ouvidos mais complacentes. Nada perde as reuniões que da presença deles ficam privadas. Que eu já ouvi assim, mas isso é falta de caridade com o irmão, tem que abraçar. Gente, às vezes é pior, é mais falta de caridade para a reunião, porque uma pessoa dessa compromete o conjunto. A história da laranja podre no cesto, né? Então, meu irmão, vá procurar sua turma, vá montar o seu grupo. E tem muita gente por aí que, se não tiver o seu reduto, não consegue. E que não consegue conviver com ninguém que tenha algum destaque. Porque ele vai sempre se sentir ameaçado. Ele vai sempre achar que o outro vai suplantá-lo, porque são egos imaturos, pessoas inseguras. Vamos adiante. Já falei de leviandade, vou passar da má fé, deixa para lá. O egoísmo vou passar também, porque o tempo está correndo. Seriedade. Falemos agora de características de médiuns, de bons médiuns. Uma pessoa séria será um médium sério. E a seriedade, pense nisso hoje, está escrito ali, não tem a ver com sisudez, não, gente. Aquela pessoa que anda assim, que não dá um sorriso. Isso é pessoa infeliz. Porque, olha, até por uma questão de economia, é melhor sorrir. Você sabia que você mobiliza menos músculos faciais quando você sorri do que quando você fica sério? É por isso que agora eu só ando assim, É menos músculos que você mobiliza no rosto para sorrir do que para ficar sério. Mas a seriedade aqui tem a ver com o modo de funcionamento, da forma como lida com as questões. O médium sério entende, a gravidade do trabalho e nunca emprega suas faculdades para coisas fúteis. Coisa do tipo assim: vem cá, doutor médium, pergunte aos espíritos aí se é com esse que eu vou casar. Tem gente que quer saber. Eu conheço uma que foi para um certo médium lá da Bahia perguntar, que ela estava com 2. E ela queria, eu estou em dúvida, qual é o que eu escolho? O pior foi a resposta, que ele disse assim: vai ficando com os 2 até se decidir. Pior de tudo foi a resposta. Médiuns sérios não se submetem a brincadeira de compasso, a adivinhações, a ficar investigando o passado das pessoas por prazer, por diversão. Nada disso.
saber se vai trocar de casa. O Divaldo conta que ele tinha muita gente que ia lá para perguntar, e aí, vendo ou não vendo a casa? Coisa do tipo, e aí, faço vestibular para que curso? Ok? Médium sério não se presta a isso. Sua mediunidade é utilizada para o bem, para coisas úteis, para coisas verdadeiramente necessárias. A outra característica é a modéstia. Mas não é a falsa modéstia não, viu, gente? Vou voltar. Volte. Jean de La Bruyère é um pensador francês que está ali. Ele dizia assim: a falsa modéstia é o último requinte da vaidade. O falso modesto é assim: ele sabe que é bom no que faz, compreende a qualidade do trabalho, mas quando você elogia, ele fala assim: eu não, quem sou eu? Eu sou uma pessoa qualquer. Não, isso é falso modesto. Uma vez assisti uma palestra do sujeito, fez uma excelente palestra. Aí no final, as pessoas aplaudiram. Ele: não me aplaudam não, que eu sou um poço de podridão. Aí meu lado médio e perfeito, que não é mole, disse: eu vou pegar ele. Quando levantei para cumprimentá-lo, apertei a mão e disse assim: diga aí, poço de podridão. Ele ficou chateado comigo, fechou a cara, passou um tempo sem me cumprimentar. Vaidade. No fundo está fazendo jogo de cena. O médio modesto, ele sabe do ponto dele agora, ele não se envaidece por isso. Ele não se engana em função das qualidades que tem. O médio modesto não arroga para si as comunicações que recebe, ok? Ai, Iser de Menezes viu através de você, eu gostei tanto, vai dar parabéns a ele. Não é a mim, eu só fui o médium. Eu fui apenas um canal, um microfone. Olha, gente, quando eu entendi isso e que apliquei à minha vida, eu me senti tão mais leve, tão mais tranquilo, tão mais pé no chão, para tudo. Eu participava de uma reunião mediúnica uma vez, e o espírito veio através de mim e falou uma coisa que incomodou alguém que estava na reunião. Aí quando terminou a reunião, ele veio todo agressivo para mim: não concordei com o que o espírito disse. Aí eu, no mesmo tom, disse para ele: vai dizer então para o espírito. Aí ele tomou um choque, e é verdade. É verdade. Porque é isenção. Não concordou, problema seu e do espírito. Eu não vou ficar, para ele não estar duvidando de mim. E ainda que duvide, quem sou eu para querer ser absoluto? Modéstia é o exercício. Não sou modesto, mas eu me exercito nesse sentido. Buscam, sabem que não são infalíveis e sempre buscam a opinião das pessoas sérias. Olha, eu fico tão contente, seu Guilherme Velho, quando vem alguém, um médico, dizer para mim assim: olha, Pedro, eu tenho tanto tempo de prática mediúnica, mas de vez em quando eu já fico com dúvida. Não é a dúvida paralisante não, viu? Tem pessoas inseguras que têm dúvida para a vida toda. Mas quando eu ouço isso, eu digo: poxa, está no caminho certo. Porque quem tem certeza demais é candidato à mistificação. Quem diz assim: olha, ainda tenho dúvida, significa que está atento, que reconhece as próprias fragilidades, as limitações, que sabe que a qualquer ponto pode cair, e que diz assim: olha, vamos estar atentos. Newton está aqui no salão? Newton está aí? Então eu vou falar, ele não me autorizou não, mas eu falo. A gente conversava ontem, ele dizendo que está querendo plantar um trabalho de pesquisa aqui, e ele foi muito sensato quando diz assim: olha, vai que amanhã ou depois eu esteja perturbado. O grupo tem que estar seguro, independente de mim, e isso é uma posição segura. Eu ainda brinquei com ele assim, né? Newton, vai que você está mais perturbado. Né? Porque todos somos de alguma forma, ele deu risada, né? Mas é isso, a gente tem que ter essa certeza, gente. Ninguém é absoluto, não. Todos somos falíveis. E a gente tem que ter a seguinte percepção, que é outra coisa importante de quem está ao lado dos médiuns. A gente quer sempre exigir do outro. Quando o outro falha, a pessoa morre para a gente. Não pode ser assim. Quando o outro falha, é o momento de acolher. Teve um confrade, num certo estado aqui da Bahia, não foi na Bahia, certo estado do Brasil, que ele se separou da esposa. Não foi ninguém que vocês conhecem, penso eu. Separou da esposa e ele e o movimento espírita adorava a esposa dele. E foi uma coisa meio tumultuada, né? Que não convém a mim nem falar, nem julgar, de forma alguma, não julgo ninguém mesmo. O que é que os centros espíritas começaram a fazer? A cancelar as palestras que ele ia fazer nas casas espíritas. Gente, isso é cruel.
Isso é cruel. Porque se entrar ali naquele lugar ali, alguém dizendo assim, olha, sou um ex-presidiário, estou querendo me mudar, eu quero ajuda, a gente faz o quê? Acolhe, dá suporte. Agora, o nosso irmão de casa espírita, o nosso irmão de trabalho, que está ali no dia a dia com a gente, no momento que ele mais precisa, é o momento que a gente afasta, que a gente empurra, que bota para fora. Que tipo de caridade é essa? Com todo respeito, por exemplo, às igrejas protestantes, eu vou dar um exemplo para mostrar como a gente está no mesmo caminho. Eu tenho parentes que são protestantes e é uma regra cruel. Por exemplo, se você se separa, você é imediatamente afastado dos trabalhos da igreja. Que é isso, gente? Que é isso? A gente está fazendo a mesma coisa. A gente está julgando as pessoas e condenando as pessoas sem direito à defesa, o que é pior. E que tipo de trabalho de caridade é este que nós estamos fazendo? Quando mais se precisa, é quando a gente menos afasta. Então, médios também são falíveis e a gente tem que acolher, tem que dar suporte, puxar a orelha quando for necessário, né? Reconhecer quando for necessário também, mas sem incensar a vaidade. Porque, olha, eu vou lhes dizer uma coisa, quando o médium cai, ele não cai sozinho, não. Ele não só leva junto quem vai com ele, mas ele muitas vezes é empurrado por quem está em volta. Porque não compreende a sutileza do trabalho e vai, olha, botando na cabeça do médium ideias sobre ele que não correspondem à realidade. Por isso é muito importante também quem está em volta estar atento para isso, para dar o apoio, o auxílio necessário. Vamos mais um pouquinho. Devoção, que eu chamaria talvez melhor de devotamento. Médiuns devotados são aqueles que compreendem a gravidade da tarefa que tem a cumprir e não hesitam por vezes em sacrificar gostos, prazeres, hábitos e até mesmo interesses financeiros para o trabalho. Outro dia alguém me disse assim, eu queria tanto, eu me sinto tão mal porque eu não sou igual ao Chico, não fiz as renúncias que o Chico fez. Não precisa. Sabe por quê? Cada um de nós tem as renúncias suas a fazer. Lembrando do Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É que a gente às vezes só vive a dor, né? Esquece as delícias de que somos. Porque vamos lá, quem é trabalhador aqui do Lar de Clara, levante a mão. Trabalhador. 5 minutos e você, meu irmão. São 9. Porque eu comecei a falar 9h20, tá? É 1 hora, mas eu vou tentar cumprir esses 5 minutos. Eu sou chato com horário, sou mesmo. Então, veja. E aí? Eu estava falando de quê? Da dor e a delícia de ser o que é. Veja, trabalhadores do lado de cá, levante a mão aí. Colaboradores aqui, em todos os setores. Pois bem, vocês colaboram aqui em vários horários, né? Hoje está aqui de manhã, domingo de manhã. Quais são os dias de trabalho aqui? Sábado doutrinário, mas não tem os trabalhos assistenciais? Pois é. Pois bem, vocês quando estão aqui, vocês podiam estar onde? Em casa, na praia, no shopping, namorando, dormindo, assistindo Netflix, trabalhando. E estão onde? Aqui. Isso é renúncia, gente. Isso é devotamento, ok? E eu vou dizer, muitos de vocês estão aqui, não estão fáceis, não. Eu, por exemplo, eu dou graças a Deus, eu tenho uma companheira há 14 anos, vamos completar 14 anos, que nunca me colocou uma dificuldade. Parceira. Viajei agora também, eu tô colado. Né? Tô colado nas questões de casa, em tudo, absolutamente tudo. No cuidado com as filhas. Mas eu viajei ontem, volto hoje, ela está lá com as 2 meninas. Uma de 5 a outra de 5 anos, outra de 6 meses. Porque a gente também tem todos os nossos acertos. Vou chegar de madrugada, às 2h30 em casa. Mas às 2h30 da manhã. Mas às 5h30 estarei em pé. Porque ela sai para trabalhar e quem assume sou eu, entende? Então assim, mas há uma parceria. Mas eu sei que a maioria das pessoas não consegue isso. O marido, a esposa, os filhos, o namorado, já vai, né? Leve logo o colchão. E aquela pressão, aquela dificuldade, e ainda assim as pessoas vão e enfrentam. Isso é devotamento. Então reconheça em si a qualidade e se valorize também. Não só se diminua, não, se valorize. E a 4ª característica, segurança.
Uma segurança que não é ditada pelos nomes dos espíritos, que não é ditada pela qualidade da mediunidade, mas, sobretudo, pela conduta, pelo comportamento, pela responsabilidade com que o médium lida com aquelas questões. Agora, vejam que coisa interessante. Nós certamente nos identificamos aqui com várias características, tanto dos imperfeitos quanto dos bons médiuns. E aí a gente pode ficar assim, mas eu serei um bom médium ou serei um médium imperfeito? Já que eu me identifiquei com várias características. E a questão é, o que é que predomina na gente? Porque não há maniqueísmo, não há pessoa boa e pessoa má, né? Nós somos pessoas que alternam as polaridades. A questão é de predominância. O que é que predomina em mim? Se predominam em mim as más paixões, eu serei um médium imperfeito. Se predomina em mim o desejo de ser melhor, eu serei um bom médium. E para concluir, eu não vou ler aqui, até porque vai ser difícil ler, a gente traz a seguinte reflexão: estaremos plenamente no caminho de ser bons médios, desde que nos esforcemos por ser médios bons. Ou seja, pessoas boas. Se eu sou uma pessoa boa e se eu me esforço por ser uma pessoa boa, eu serei, consequentemente, um médium bom. Que não tem nada a ver com quantidade de mediunidade, nem com quantidade de produção mediúnica, mas com a qualidade do que faz. Porque eu posso ter apenas uma mediunidade de intuição, e olha que eu estou falando apenas de indevidamente, ou de inspiração, ou de aconselhamento, mas se eu consigo aconselhar uma pessoa e aquela pessoa sai renovada, percebe? Pouco importa se eu aconselho 100 ou uma, o que importa é o resultado, é o efeito. Parábola do semeador. As sementes que caem em solo fértil, umas produzem 100, outras 60, outras 30, pouco importa. O que importa é produzir. Então, se queremos ser bons médiuns, sejamos antes de tudo médiuns bons. Ou seja, pessoas boas, médiuns bons. Por quê? Porque tal pessoa, tal médium. E que Jesus nos abençoe. Ele me deu mais 5, eu usei 4 minutos. E ainda tinha mais 4 para usar. Nossos agradecimentos ao Pedro Camilo por esse momento. Na nossa programação, nós temos agora, Pedro, um debate entre você e o Guilherme. Voltei. Cadê o Guilherme? Quanto, Guilherme? Enquanto o Guilherme não chega aqui, a gente já vai dar um fôlego aqui para o Pedro, né? E a gente aproveita, quem quiser fazer a pergunta, é só levantar a mão e aí a gente direciona para que seja feito esse momento de tira dúvidas. A gente deve realmente aproveitar, porque uma explanação dessa monta traz várias questões para a gente. Então, que a gente possa efetivamente fazer perguntas dentro da temática que foi proposta. Né? É muito comum, às vezes, quando a gente abre o espaço para debate, as pessoas perguntarem outras coisas que não aquilo que foi tratado. Então, a gente pede só a observação da pergunta sendo ponderada dentro do tema proposto. E aí, quem gostaria de fazer a primeira pergunta, nós recebemos já aqui o Guilherme Velho, aplausos para o nosso querido Guilherme, trabalhador da casa. Chegou aqui silenciosamente, ocupou seu lugar. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Lembrando só, quem está com as fichas de numeração 201 a 250 do Orlando, a fichinha que não tem a logomarca Casa de Francisco, 201 a 250, se dirija até, acompanha aqui o Vitor, 201 a 250 na sala 7. Quem vai fazer a primeira pergunta? Vi que alguém levantou. Eu vou pedir uma gentileza ao pessoal da livraria.
Me traz um exemplar do livro, por favor. Tal pessoa, tal médium, pode ser? Sim, meu amigo. Boa tarde. Bom dia. Desculpa. Fazendo uma pergunta em cima do livro tal médium, tal pessoa. Certo. A gente encontra em reuniões mediúnicas médios que dão murro em cima da mesa, dizem palavrão, e outros que aprenderam com outros médios, por exemplo, o cara é médio de pintura e é grosseiro com as pessoas que fazem evento. O que é que a Casa Espírita pode fazer para educar esses médios? Eu pedi um exemplar do livro, tal pessoa, tal médium. Um exemplar. Estão trazendo já. Bom, você fala de excessos na comunicação. Isso. Né? E também no trato humano. Tem coisas de que a gente não tem como fugir, meu amigo. Sabe por quê? É como eu estava tentando dizer aqui na palestra. Aquilo que nós somos como pessoas reflete naquilo que nós somos como médios. Se eu sou uma pessoa grosseira no meu dia a dia, na minha atuação mediúnica eu também vou ser grosseiro. Se eu sou habituado a falar palavrões, se um espírito quiser falar palavrão através de mim, ele vai ter facilidade. Se eu sou agressivo, um espírito que venha com agressividade e queira agredir alguém também terá facilidade. O que é que isso implica? Implica em que o médium precisa tomar consciência de que ele precisa fazer um esforço constante para ser melhor do que é. Agora eu vou pontuar uma coisa para você. Você tem que compreender o seguinte. Às vezes o espírito que dá um murro numa mesa queria quebrar a sala. O máximo que o médium consegue filtrar é o soco. Ok? Então eu também preciso ter compreensão fraterna para eu não desenvolver uma cruzada contra os médiuns. Entender cada médium dentro de sua situação e trabalhá-lo, acompanhá-lo e favorecer o seu trabalho. A ideia não é perseguir, mas acolher e favorecer. Então, os grupos, e sobretudo o dirigente da reunião, é um papel importantíssimo do dirigente, ele precisa estar atento a essas questões e constantemente em diálogo com os indivíduos para identificar as possibilidades e limites e, a partir de então, trabalhar com eles essas questões. Ok? Mas aí falando para a gente, enquanto médiums, enquanto pessoas, nós temos que buscar a educação constante, ser pessoas melhores, educadas, fraternas, gentis, exatamente para que essas questões pessoais não se reflitam dessa forma no trato mediúnico. Eu vou fazer uma pergunta a Pedrinho. Vai continuar? Não. Tá. Fazer a pergunta aqui. Foi maravilhosa a palestra, né, pessoal? Foi uma aula, né? Não foi uma palestra, foi uma aula do que é ser médium. Ainda bem que foi gravado isso. Isso aí vai realmente fazer a reflexão de todos nós que estamos aqui para aprender um pouco sobre mediunidade. Mas, Pedro, me diga uma coisa. Quais as circunstâncias que podem levar um médium a perder a sua mediunidade? Kardec fala no Livro dos Médiuns sobre perda e suspensão da mediunidade, né? Vários fatores. Primeiro, é possível que o ciclo se encerre. Por quê, gente? A mediunidade, ela não é algo contínuo. Ela é instável. Você pode ter momentos de maior intensidade, momentos de menor intensidade e momentos de nenhuma produção. A Ivone Pereira, por exemplo, passou um bom tempo, alguns anos, cerca de 4 anos, sem nenhum tipo de contato mediúnico, de percepção mediúnica. Foi um momento de suspensão circunstancial da mediunidade. Você pode sofrer um abalo de saúde e ter suspensa ou perdida a mediunidade. Por exemplo, o Raul Teixeira, né? O Raul, o Luciano Klein, eu nunca sei se é Klein ou Klein. Klein, né? Eu chamo de Klein, mas o Luciano, lá da Federação Espírita, ele me dizia que ele esteve recentemente com o Raul. Raul, vocês sabem que sofreu um AVC durante muito tempo, foram várias horas, né, indo para os Estados Unidos, e que Raul ficou comprometido exatamente do lado direito, lado da escrita e a fala. E aí o Luciano disse que recentemente esteve com o Raul e perguntou assim: e aí, Raul, tudo bem, você não está conseguindo trabalhar, mas e mediunidade? Ele disse: mais nada. Ou seja, nem ver, nem ouvir, nem sentir os espíritos. E olha que provação, né? Porque é uma provação, é um teste. Porque imagina o indivíduo tão acostumado, né, a atuar mediunicamente, a ser reconhecido como tal, a ser levado para esse lugar, de repente some. Se não for uma pessoa de fibratura moral tal, passa a forjar, passa a mentir, exatamente para não perder, entre aspas, o prestígio que muitas vezes a gente atribui à pessoa em função
da condição de médium. O avançar da idade também pode determinar o declínio da mediunidade. Os efeitos físicos, por exemplo, a gente sabe que tem uma relação direta com o vigor físico. À medida que o médium vai avançando na idade, ele vai declinando na capacidade dele de produzir efeito físico para pintura, para cura e assim sucessivamente. Então, é multifatorial. Como tem pessoas, Guilherme, que às vezes, por exemplo, no caso do Raul, ele sofreu um acidente vascular cerebral e teve esse problema. Há pessoas que têm abalos de saúde e a mediunidade aflora. Nunca foram médios ostensivos durante a vida. Mas aí sofre, eu conheço o caso de Palhano Júnior, Lamartine Palhano Júnior, não era médio ostensivo. Palhano lidou com câncer no final da vida e quando o câncer se instalou, a mediunidade dele aflorou. Ou um acidente, muitas vezes, um acidente também provoca, um acidente de automóvel, uma queda, isso também pode provocar. Então é multifatorial, mas sempre, sobretudo, quando há perda e suspensão, dizem os espíritos, isso representa uma provação, sobretudo, para o indivíduo. Pergunta aqui, ó. Tem lá? Lá, depois aqui, pronto. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Alguns médiuns, a gente sabe que não se dedicam muito ao estudo, só à prática mediúnica. E outros estudam bastante, 30 anos de casa espírita, mas a gente vê que não praticam muito, são sempre caindo nos mesmos problemas, nas mesmas situações. Poderia explicar, assim, o motivo dessa... O motivo da gente repetir os mesmos erros é porque nós somos pessoas imperfeitas. E não tem para onde correr, gente. Não tem para onde correr. Todos somos assim. Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. É o que eu venho tentando falar, mostrar nas minhas falas. O ser médio não distingue ninguém em nada, inclusive nos erros. Todos, eu, Guilherme, todos que estamos aqui, estamos a caminho. E estamos lidando com as nossas carências, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, tá? Há coisas que conseguimos e há outras que não. Olha, tem uma frase do Emmanuel, num livro chamado Alma e Coração, que eu nunca esqueço. Emmanuel diz assim, quando nós vemos o irmão em queda, nós não suspeitamos a quantidade de luta íntima interna anterior que ele travou antes de cair. É o vento, ó. Calma, gente, é só um vento. É o espírito do vento. É o espírito batedor. A gente não tem ideia, a dimensão da quantidade de esforço que ele desenvolveu antes de cair. A gente julga pelo momento, mas a gente não entende o processo, a gente não entende o caminho, tá? Então, assim, médios como são pessoas e pessoas lidando com as suas dificuldades, nem sempre conseguem realizar o progresso que a gente acha que ele deveria realizar, ok? É sempre o nosso olhar sobre ele. Mas certamente alguém que realizou muito mais progresso do que a gente supõe e que talvez se não estivesse no trabalho estaria pior. Que é outra coisa importante. Tem um livro chamado Bem-aventurados os Simples, do Espírito Valérium, através do Chico Xavier. Tem uma história muito bacana que eu gosto. Um viajante, podia ser o Guilherme, que gosta de bater perna por aí, um viajante estava passando por um local e aí anoiteceu, ele estava a pé. Ele então escolheu uma árvore para poder descansar. Estendeu o lençol no chão e antes de deitar ele fez uma prece, agradecendo a Deus por aquele dia, pedindo proteção para o seu sono. Quando ele ia deitar, uma abelha se aproximou e picou ele. Insistiu, e ele chateado saiu esbravejando, reclamando contra Deus. No dia seguinte, ele retomou a caminhada e passava de novo pela árvore. Ele recuou, para poder ir para um outro lugar. Quando ele passa, que olha para a árvore e que olha para o local em que ele havia estendido o lençol, ali havia um ninho de escorpiões. Ou seja, não fosse a abelha a picá-lo, ele não estaria mais encarnado. Então, às vezes, o que é que acontece? A gente diz assim, poxa, eu estou aí no trabalho, eu estou assim, nada me acontece de melhor. Mas pense que talvez também não aconteça de pior. E quando a gente vê alguém que a gente acha que não progrediu nada, a gente pode estar muito enganado. Talvez seja exatamente o estar no trabalho que mantenha a pessoa segura, que impeça a pessoa de cair muito mais, de cair vertiginosamente, sobretudo se ainda não foi consolidada a conquista moral que ele está em vias de realizar. Ok? Teve uma outra pergunta embutida. Cadê meu amigo? Está respondido? Muito bem. Vai lá, meu irmão.
para o pessoal ver. Alô? Pedro, me fala sobre um pouquinho o que é que tu acha, tua opinião pessoal, sobre a transcomunicação instrumental, a TCI. Porque, assim, quando a ideia foi lançada na época, cerca de uns 30 anos atrás, quando eu morava na Paraíba, que o Cláudio Nunes chegou lá e tal, e falou aquele assunto. Tinha um livro já lançado que ele fez e tal. E ele dizia que seria a mediunidade do futuro, né? Não a mediunidade, mas o processo mediúnico futuro. E, assim, a mim me parecia, naquele momento, e até hoje ainda tenho uma certa dúvida, que seria como se fosse uma espécie, talvez não, mas parece que estava retrocedendo, porque se a comunicação mediúnica que começou com as mesas girantes, do despertar, ela passou a psicografar, depois na fala, e foi cada vez facilitando mais, como é que a TCI, que é aquela dificuldade toda para você ouvir uma frase, uma noite toda pesquisando aquilo e tal. Então, fala um pouquinho sobre isso, se realmente isso é um avanço ou não. Olha, eu acho que os idealistas da TCI, e só pontuando, transcomunicação instrumental, por quê? Porque o processo mediúnico é um processo de transcomunicação, tá? É transcomunicação, só que a diferença é que é instrumental, através de instrumentos, computador, rádio, enfim. Eu acho que os idealistas da transcomunicação, como o nome já diz, idealizam a possibilidade de você realizar essa comunicação sem a necessidade de médium, de mediunidade. Eu, particularmente, não acredito que seja possível realizar a transcomunicação sem ectoplasma, sem ectoplasmia, tá? Um ectoplasma de uma qualidade diferente, rara de se encontrar, mas não é possível. Se fosse algo da dependência estrita de equipamentos, nós teríamos uma produção muito mais intensa. Nós teríamos resultados muito mais objetivos. Talvez a gente não tenha chegado ainda ao equipamento perfeito, que seja, mas até que me prove, até que se chegue lá, eu acredito ainda que mesmo para os equipamentos operarem um registro, você precisa de médium de produção de ectoplasma, tá? Se as condições ideais se materializarem, eu acredito sim que pode ser uma importante ferramenta, porque ela vai eliminar as interferências que no processo mediúnico existem, que é a mente do médium. Embora, em O Livro dos Médiuns, Kardec diga que mesmo nos processos de materialização, a mente do médium interfere, que é sempre através do médium que os espíritos atuam, ainda que nos processos de materialização a gente poderia considerar. Kardec não usa a expressão, mas estou falando dessa forma, completando aí o conhecimento. Então, assim, será o do futuro? Não sei. O futuro, não sei qual é o que vai ser futuro, é o que há de vir. Mas, volto a dizer, se for possível, em algum momento, produzir a comunicação sem intermediário, sem médium, talvez sim, ok? Do contrário, não acredito. Guilherme quer falar. Eu vou concluir. Tive uma experiência com a transcomunicação. E na obra, no Livro dos Espíritos, que justamente é a questão 934, que era falando sobre a perda dos entes queridos, e está lá escrito, é o seguinte: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação. É comum, é da lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Aí conclui: enquanto não dispondes de outros meios mais diretos, ou seja, sem ser através da mediunidade, e mais acessíveis aos vossos sentidos. Aí eu pergunto, que meios seriam esses, minha gente? Se nessa época a eletricidade estava surgindo, não tinha rádio, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha nada. Que meios seriam esses? Eu tive a grata alegria de conhecer o grupo de transcomunicação de Seattle, nos Estados Unidos. E lá eu passei uma tarde com 2 transcomunicadoras, pessoas sérias. E foi uma tarde, assim, estonteante, porque elas faziam a captação eram duas brasileiras, ela fazia uma captação através de 2 aparelhos de televisão, assim, colocava a câmera focando, e ali o espírito conseguia moldar e construir o rosto, mas são imagens tão nítidas, simplesmente impressionantes. E depois ela vinha para o áudio,
com os gravadores, fazia evocação. As vozes realmente não saíam com muita nitidez, mas as imagens eram simplesmente perfeitas. Quanto à colocação de Pedro, lá no Brasil, as duas pessoas que mais se destacam na transcomunicação são a Sônia Rinaldi, que eu tive, inclusive, participando com ela agora do Houston Connection, dos Estados Unidos, e o Clóvis Nunes, que já vem muito aqui com vocês conhecem bem. Tanto a Sônia quanto o Clóvis afirmam que não é necessário ser portador da mediunidade para produzir o fenômeno. É o que eles alegam. Mas eu tive contato com Hans Otto Koenig, que hoje é o maior transcomunicador do mundo, eu tenho isso por escrito, e ele me disse que se faz necessário a mediunidade para que o fenômeno possa ser produzido. Na verdade, ele não falou que seria necessário. Ele disse que com a mediunidade, o fenômeno ele poderia ocorrer com maior intensidade, com maior profusão. Foi o que ele falou. E o outro que desencarnou agora há pouco tempo, também, agora me lembro o nome dele agora, o Dr. Ernest Senkowski, também deu uma declaração de que era necessário ser médium para produzir o fenômeno. Então, isso é uma grande contradição hoje. Uns afirmam que é necessário, outros afirmam que não é. E eu acho que o mais prudente é a gente esperar que mais na frente essa questão seja realmente definida. O que a gente sabe é que a maioria das pessoas... Mas tem mais de 30 anos essa história, viu? O que se sabe é que a maioria das pessoas que estão envolvidas nisso não são espíritas. Não são espíritas. Se você procurar ver o trabalho do Dr. Hans Otto Koenig, na Alemanha, são diálogos assim de 10 minutos. Maravilhosos. Diálogos de 10 minutos. Pois é, então é como eu disse, a gente, apesar disso, ainda é incipiente, né? Porque penso eu, vamos lá, se não precisar de médium, significa que a gente não alcançou ainda o equipamento ideal. Ok? Apesar de todo o aprimoramento tecnológico que a gente já tem. A gente tem satélites, a gente tem... Gente, GPS é uma coisa fantástica. Isso é física quântica, né? Você aplica no GPS, você está aqui e você consegue se projetar em outro lugar. Você faz um cálculo, né, de estar em outro lugar. Isso é uma coisa... Parece uma bobagem, mas quando a gente pensa, a gente raciocina, é algo espetacular, isso é fantástico. Mas a gente ainda não alcançou, não teria alcançado a tecnologia suficiente para. Eu volto a dizer, a minha convicção é de que é indispensável o médium. Não necessariamente no local, não necessariamente o pesquisador ser médium, mas a produção de uma substância que seja coletada onde quer que seja, para dar suporte. Porque, do contrário, vamos lá, se eu pegar o mesmo equipamento na mão de Guilherme, na mão de Pedro, como é seu nome? João, na mão de João, Guilherme lá em Pernambuco, eu na Bahia e João aqui no Ceará. Se temos o mesmo equipamento, ok? Se temos a mesma tecnologia, por que os três não obtemos os mesmos resultados? Se evocamos os mesmos espíritos, ou até se temos o mesmo compromisso do mesmo espírito ou do grupo de espíritos a atuar, por que não temos o mesmo resultado? Ok? Então é algo para se perguntar. Eu acho que isso pode indicar alguma coisa. Por isso que eu falo, na dúvida abstente, né? Enquanto não se provar que é possível fazer sem um concurso de médiuns, eu sigo acreditando que ele é indispensável. Quanto à questão dos resultados, o que a gente aprendeu ao longo desses anos, estudando a transcomunicação, é que a disciplina ela é fundamental. A regularidade do trabalho, semanalmente ou diariamente, num horário, você fazer aquilo lá. E que eles alegam o seguinte, que do outro lado existem as estações. Isso é a alegação deles, não sou eu que estou falando. Existem as estações, como a Landel de Moura, estações Zastro. Então, para que haja essa conexão, se faz necessário que se tenha uma disciplina de trabalho. Então, talvez isso possa ser a resposta para que alguns consigam lograr êxito no trabalho e outros não. Eu conheço um transcomunicador lá em Recife, o Tiago Lugo, ele é assíduo e ele tem conseguido resultados impressionantes também. Inclusive, estivemos juntos agora, ele apresentou o trabalho lá no IPPP, semana passada, que é o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, no qual eu faço parte.
E ele tem um trabalho com hora marcada, semanal, olha, acho que todas as noites, inclusive até a voz com meu nome. Até meu nome apareceu lá. Foi bem interessante esse trabalho dele. Depois eu vou ver se eu consigo trazer um material e passar até para vocês aí. Mas, Guilherme, esse critério é para todo trabalho mediúnico. Né? Todo trabalho mediúnico não dispensa disciplina, regularidade, assiduidade, porque é a forma com a qual você vai criando o campo psíquico entre os participantes encarnados, entre os encarnados e os desencarnados. Você vai ganhando a confiança dos espíritos em relação ao trabalho e você vai consolidando a ação. O Carlos de Brito Embaçaí, você conhece o Carlos de Brito, filho do Carlos Embaçaí, ele durante um tempo fez experimentos de efeitos físicos em casa, ele tinha um laboratório em casa, né? E os espíritos disseram a ele, olha, nós vamos fazer o experimento com vocês, mas vocês precisam ter um dia certo, uma hora certa e ninguém faltar em momento algum. Pensa o que é isso, né? E aí, durante um ano, eles fizeram regularmente as reuniões sem nada absolutamente acontecer. Um belo dia, eles começaram o trabalho, aí batidinha na porta. Quando veio a filha dele, que era pequena, acho que 5, 6 anos, ela vira e diz assim, papai, não comi carne nem bebi vinho, posso participar? Aí ele diz assim, que pelo menos o episódio serviu para ele descobrir que ela estava tomando vinho escondido. Ele disse, não pode. Aí na hora da reunião, o espírito se comunicou através de um médium e disse assim, olha, fomos nós que inspiramos ela a participar. Na próxima semana, deixe. E ele disse que quando ela começou a participar é que os fenômenos começaram a acontecer. Ok? Você vai para Bozano, né? Você vai para Delane, nenhum desses pesquisadores conseguiu nada da noite para o dia, não. Ok? Olha, era persistência, regularidade. E nas reuniões, quem participa de reunião mediúnica vai saber o que eu estou dizendo. Você começa muito incipiente. É só depois de muito tempo, de muito exercício, de regularidade, de assiduidade, de compromisso, que você começa a produzir. Tem um médium, nosso amigo lá da Bahia, Lindomar Coutinho. O Lindomar, alguém para você conhecer, o Lindomar começa a atender por volta da 1 da tarde, ele é médium de cura, e ele vai até as 7, 8 da noite, mais de 100 pessoas por dia. E eu perguntei a ele assim, mas rapaz, como é que você consegue ficar incorporado esse tempo todo e atender tanta gente? Ele disse assim, Pedro, eu comecei atendendo 2. Entendeu? Ou seja, o trabalho não nasce da noite para o dia, ele vai se construindo no tempo, na persistência, na dedicação, como em tudo. Você é empresário, você não empreendeu e chegou no ponto que você está da noite para o dia. Você foi construindo a carteira de clientes, você foi aqui com muito trabalho, com muito esforço. Em tudo na vida é assim. Então, eu não sei, né, se o critério para determinar seria exatamente esse, porque este é um critério basicamente para tudo, inclusive para a prática mediúnica. Newton, eu não conheço a história do Newton, mas tenho certeza de que ele não chegou no ponto em que está da noite para o dia. Foi muito exercício, muito trabalho, muito esforço, regularidade e compromisso para poder ganhar respeito dos espíritos, né, confiança dos espíritos, chegar no trabalho que ele chegou. Inclusive, para essa colocação do Pedro, quando os transcomunicadores afirmam que tem que haver disciplina de horário, tudo, é uma orientação, segundo eles, dos espíritos nessas estações. Então, aí já se cria essa conexão e já acontece ali o quê? Isso que Pedro está falando, a questão da mediunidade, né? Também. Então, de alguma forma, eu particularmente acredito que deva influenciar, não sei o quanto, mas acredito que deva ter algum tipo de influência, sim. Eu quero fazer uma pergunta a Pedro. Tem várias aqui que eu elaborei aqui, cada uma melhor do que a outra, mas eu vou ser caridoso com você, porque se eu vou fazer para as perguntas que eu quero aqui, mas eu vou fazer uma que acho que o pessoal vai gostar. O que dizer, como fazer, ou melhor dizendo, como fazer para acabar com a mitificação dos espíritas quanto aos médios interesseiros, aqueles que querem mitificar, os médios vedetes, né? E você vê lideranças espíritas, né, mitificando, transformando o médium num mito, num semideus, e muitas vezes deixam de seguir a doutrina para seguir o médium.
Isso é muito grave, minha gente. Porque a doutrina ela é maior do que qualquer médium. Aí eu pergunto, Pedro, o que o movimento espírita, que os espíritas lúcidos como você, poderiam fazer e orientar para que essa mitificação deixasse de existir? Talvez divulgar quem são os médiuns, eu não digo a pessoa, mas eu digo sim, por que a pessoa nasce com o perispírito expandido? Porque as pessoas acham que o médium é aquele amigo de Jesus mais próximo, né? É um companheiro, é aquele que sabe tudo. E a gente vê muito médium realmente mitificando, dizendo que está vendo o espírito o tempo todo. Olhe, estou vendo aqui, a sua avó está aqui. Como diz Medrado, pergunte o nome da sua avó. Né? O que fazer, Pedro? Olha, Guilherme, eu acho que o melhor caminho é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É falar sobre, é estudar. Ele falava do médico que não estuda, agora eu lembrei qual era o outro ponto, né? Médico que não estuda. O médico que não estuda é um forte candidato a ser mistificado, né? A não aproveitar bem o seu trabalho, porque é o conhecimento, gente, Jesus diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis, conhecimento. Conhecer a verdade não é propriamente a verdade, mas as verdades, ou seja, conheça, estude, amplie cada vez mais o seu horizonte de percepção, de leitura do mundo, e cada vez mais você vai aprimorar, né, a quem você é, vai ter mais clareza em relação ao que se cerca. Então, é preciso estudar. Deolindo Amorim, o espírito Deolindo Amorim, no livro chamado Convite à Reflexão, ditado a um médium baiano já desencarnado, chamado Elzio, Deolindo diz o seguinte, ele vai falando sobre a questão dos livros, da quantidade de livros, da qualidade dos livros, ele diz assim, olha, eu não acredito, diz ele, democrático como é, em proibições, por exemplo, é proibido ler tais livros, tais coisas e tal, mas eu acredito na capacitação das pessoas para aprenderem a separar o joio do trigo. Então, melhor do que dizer às pessoas não leiam ou evitem tais ou tais médiuns, é dizer assim, olha, aprenda quais são as características, aprenda o que é mediunidade, aprenda a identificar alguém que se serve da mediunidade para outros interesses. Porque quando você entende o fundamento, você fica solto para se movimentar com liberdade em qualquer meio. Então, momentos como esse aqui são importantes. Ler bons livros, estudar Kardec, conversar com as pessoas, esclarecer as pessoas sobre isso é fundamental. Então a gente já sabe o que é mediunidade, a gente já sabe quem são os médiuns, e se eu internalizo esse conhecimento, eu não me exponho, eu não me sujeito a essas coisas, porque olha, a gente pode dizer um, a gente pode dizer o outro, é que nem a questão da criminalidade, Guilherme. Há quem acredite que a melhor forma de resolver a criminalidade é criando prisão e armando a polícia para matar bandido. Mas veja, na base do problema criminal existem dois outros, o problema moral e o problema social. Se eu não atinjo essas duas questões, eu não resolvo a criminalidade. Eu mato 10 bandidos, eu prendo 100 e outros 1000 aparecem. Ok? A solução do problema é de longo curso, tem a ver com educação, tem a ver com política pública, tem a ver com política social, tem a ver com coisas que demandam tempo para se implantar e que não dão voto. Que o político que quer se eleger daqui a 4 anos não vai investir, por quê? Porque o que ele plantar hoje vai só semear daqui a 15 anos, 20 anos, e não vai ser plataforma de eleição para ele daqui a 4 anos. A mesma coisa. A gente poderia indicar o nome de 5 pessoas, de 6 pessoas, de 10 pessoas, mas isso não resolveria o problema. Porque não basta simplesmente indicar pessoas. Eu preciso esclarecer quem lida, quem está no entorno, para que essas pessoas se fortaleçam na compreensão e, a partir de então, digam não. Ok, 5 minutos. Digam não, recusem esse tipo de coisa e, naturalmente, vão isolando essas pessoas, tá? E vou lhe dizer uma coisa, meu amigo, que é uma coisa que eu tenho lhe dito na intimidade. A gente pode denunciar quem frauda, a gente pode apontar quem faz errado, mas tudo que a gente fizer não surtirá efeito se as pessoas que lidam com essas outras pessoas quiserem se enganar. Ok? É como no relacionamento a dois. Guilherme pode estar de fora e vendo que minha esposa é a maior 171. Ok?
Mas se eu não quiser ver, ele pode me dizer o que ele quiser. Ele pode me mostrar fotos, diálogos, vídeos, o que quer que seja. Se eu estiver cego voluntariamente, eu ainda vou continuar acreditando nela. Então, quem quer se enganar, quem quer se iludir, vai continuar se iludindo. É por isso que eu penso assim, olha, hoje eu fiz uma palestra daquilo que eu acredito. Se uma pessoa da plateia entender o que eu disse e sair sensibilizada, eu já me dou por satisfeito. Entende? Até porque é um caminho muito pessoal. Eu faço a minha parte, mas a parte do outro só depende do outro. Então eu penso, eu acredito que a gente tem que construir, a gente tem que promover o que é bom. Eu não tenho que falar, por exemplo, do crime que aconteceu ali na esquina, mas eu tenho que falar do trabalho social que o Lar de Clara faz, ok? Eu não preciso realçar o que não presta, mas eu tenho que exaltar aquilo que é bom. E à medida que vamos valorizando o que é bom, consequentemente aquilo que não é vai perdendo força, vai perdendo o atrativo. Então eu sou muito dessa posição hoje, eu já fui muito combativo, né? Agressivo, acusatório, mas hoje eu entendo que a gente ganha muito mais promovendo do que nessa perspectiva. Conversar, dialogar, estudar, promover os médiuns sérios, os trabalhos sérios, eu acho que esse é o melhor movimento que a gente pode fazer em favor da doutrina e em favor das pessoas. Só Vamos lá. aqui, só um minutinho. Tem um ali, tem outro aqui, tem outro ali. Uma ponderação aqui. Se a gente se estender no debate, a gente compromete a sua palestra. Então vamos acabar. Obrigado, Pedrinho. Foi uma aula, né? Só passar aqui um aviso para vocês. Rapidinho, como é seu nome? Simone. Simone, ó, tem duas pessoas que iriam perguntar. Eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer tranquilamente, ser direto, pinga-fogo. Certo. Eu ouço as perguntas e você caceteiro. Perfeito. Certo? Um serviço de utilidade pública, tem um carro Etios da cor prata, de placas ORQ 8035, que está com os faróis ligados. Eu pensei que você ia dizer que foi levado. ORQ 8035, se o proprietário estiver aqui, os faróis estão acesos. E também chamando as pessoas das fichas de número 151 a 160, 170, a fichinha que está com a logomarca da Casa de Francisco, 151 a 160, e as fichinhas que não têm a logomarca, de números 201 a 250, a comparecer lá de frente à sala 7. E aí a gente passa agora para as duas últimas perguntas. Na verdade são três, ele me falou que são três. Tem uma ali, uma aqui, outra lá. Eu respondo as três no bloco só. Combinado? 3. Pronto. Sou eu? Eu respondo as três no bloco só, ali, ao microfone lá. Aqui, depois lá. Vai lá. Pedro, eu gostei muito da sua fala, mas eu fiquei um pouco confusa quando você fez a abordagem inicial com relação à questão dos médiuns perfeitos, quando se falou em Jesus, né? Porque até então eu considero que Jesus, como espírito puro, para mim, no que diz respeito a falar ele como médium, ele é perfeito. Então, ficou confuso para mim. Esse é um ponto. E a outra coisa é uma reflexão sobre essa colocação linear, tal homem, tal médium, considerando que nós, seres humanos, somos tão subjetivos e sujeitos a tantas variáveis, será que não poderíamos dizer tal homem tende a ser médium assim ou assado? Todas as variáveis da subjetividade do médium interferem na mediunidade. E aí eu posso conversar contigo em particular melhor sobre isso, que não dá tempo. Mas todas as variáveis interferem. Se eu estou bem-humorado, interfere. Se eu estou mal-humorado, interfere. Se eu estou passando dificuldade financeira, interfere. Se eu estou bem financeiramente, interfere. Se eu estou bem com minha esposa ou meu marido, interfere. Se eu não estou, interfere. Se eu estou com dor de barriga, interfere. Se eu dormir bem, interfere. Tudo interfere. Questões fisiológicas, questões neurológicas, questões psicológicas, questões afetivas, tudo interfere. Todas as variáveis da pessoa humana repercutem no processo mediúnico, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto,
Olha que eu fui cuidadoso e disse assim, segundo esse critério aqui, que médium perfeito seria aquele contra o qual os espíritos jamais tentassem uma tentativa de enganar, fizeram uma tentativa de enganar. Segundo esse critério, Jesus não passa. Lembra que eu falei isso? Se a gente quiser estabelecer outros critérios, é outra coisa. Mas nesse critério não passaria, se for verdade a história lá da tentação, que Jesus foi tentado. Ok? Próxima pergunta. Pedro, bom dia. Bom dia. Perguntando pela amiga Cíntia aqui. Vamos imaginar que o espírito desencarnado, ele não fala o português. Uma outra língua. Ele tem o merecimento de vir, ela tem o merecimento de receber a mensagem, uma psicografia, por exemplo. E como se dá essa comunicação se de repente ele não fala o português, o psicógrafo não entende outro idioma? Como seria essa situação? Kardec diz que a linguagem dos espíritos é do pensamento, ok? Numa mediunidade mecânica é mais fácil, mas também entra o interesse do espírito. O espírito pode querer se comunicar no idioma dele. Se o médium não tiver a facilidade, não for um médium poliglota, ok? Que é uma outra especialidade, ele não vai conseguir transmitir no idioma do espírito, certo? Para que você consiga, das duas uma, ou o médium conhece o idioma, ou ele é médium poliglota, certo? Se ele conhece o idioma, aí ele está captando no idioma do espírito. Se não, e ele fala de uma língua que ele não conhece, ele é médium poliglota, tá? Porque, gente, os espíritos também têm querer, sabe? Eu posso dizer assim, olha, eu também posso querer me comunicar por um médium ou não. Digamos que eu chegue aqui para o trabalho e não crie simpatia com o Nilton, sou espírito. E não tenha simpatia com o Nilton e diga assim, por ele eu não quero me comunicar, é um direito meu. Ou eu digo assim, olha, eu queria falar de uma coisa que ele não vai conseguir transmitir, não vou me comunicar através dele. Espírito também tem vontade, a gente não é assim? Espírito também é assim, olha, espírito é gente com todas as características. Vitor Hugo, vou ser rápido, tentou escrever um livro através de Ivone Pereira. Olha a mediunidade de Ivone Pereira, né? Depois que ele sondou ela, ele disse assim, ela não me serve. Daria muito trabalho prepará-la ao meu modo. Ao meu modo. Ou seja, ela tinha características que conflitavam com o que ele desejava. Ele preferiu não escrever o livro, percebeu? Então, isso é normal, isso acontece, isso é um fato que pode apresentar. Ok? Eu me lembro do fato de ontem, né? Com o Orlando, né? Teve um espírito que fala espanhol, um argentino, né? E que acabou não tendo a possibilidade. É possível que ele quisesse muito escrever em espanhol e o Orlando não tinha a possibilidade de ir. Então, outro mecanismo foi criado. Já aconteceu comigo de ter, por exemplo, a Ivone Pereira está presente, mas eu não oferecer para ela, naquele momento, campo psíquico adequado. Aí vem um outro espírito, que é o Dr. Carlos, um médico que trabalha comigo, incorpora e diz assim, olha, a dona Ivone tentava se aproximar, não conseguiu, mas eu vou transmitir o pensamento dela. E ele, incorporado, vai transmitindo o que ela dizia para ele. Ok? Então, veja, não tem nada a ver com o idioma, mas com um momento meu, um momento psíquico, que não oferecia campo suficiente para a Ivone se comunicar. Tá? Diz aí. Entendeu, né? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Tiago. Oi, Tiago. Assisti a sua palestra ontem e hoje, e percebi, tanto ontem como hoje, assim, uma tendência à questão de dizer que todos são médiuns, né? E que é uma questão até cultural no espiritismo. Sim. E eu gostaria de saber, porque eu fiquei com dúvida, se realmente todos são médiuns ou se existe quem não seja médium. Pois é. Toda regra tem exceção. Eu apresentei ontem para vocês 2 conceitos de Kardec, um em sentido amplo e um em sentido estrito. No sentido amplo, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. E não está escrito lá, saber que sente. Não está lá dizendo se é médium consciente ou médium inconsciente nesse sentido. E Kardec diz que raras são as pessoas que não têm. Se são raras, veja, quando eu digo assim, ó, todos os que estão aqui são espíritas, exceto, ok? Toda regra possui exceção. Se eu disser que todos são médios, eu não estou dizendo que todos são absolutamente médios. Há exceções? Há, e elas estão aí. Certo, Guilherme? Você relaxa e fica tranquilo. É porque ele já quer ali abordar, você vai comprometer a sua palestra. Qual foi a outra pergunta que você fez? Dentro dessa? Que todos são médios? Pois é, então eu acredito nisso. Mas entendo também, porque é uma questão problemática. Até discutia com ele hoje no café da manhã, a gente quase saiu na briga, mas
Eu acredito, ainda mais uma coisa que eu vou lhe dizer, essa é uma questão menor. Repercussão doutrinária, efeito doutrinário, quase nenhum. É mais uma questão, né, digamos assim, do pensamento, da especulação, mas que não tem repercussão prática nenhuma. Eu continuo defendendo que todos, a grande maioria das pessoas, é de fato de médium. Kardec diz assim, que raros são os que não apresentam rudimentos. Se são raros os que não têm nada, significa que a grande maioria tem. Beleza? Mas poucos não vão apresentar sequer os rudimentos da mediunidade. Como ele diz, eu discordo dele. E se eu conviver mais um pouquinho com ele,